Há algo muito curioso e interessante sobre o ser humano. Muitas coisas, mas eu vou falar de uma agora. Todos nós fomos criados únicos, singulares. Quando Deus nos criou, Ele escolheu fazer cada ser humano único, de forma que não há nenhum outro igual. A mim, não há nenhum outro igual a você. Todos nós somos únicos. Aliás, é por isso que as autoridades usam de traços físicos nossos para identificação. Sejam as digitais nos nossos dedos, seja a íris dos olhos, que muitas vezes é usada até em aeroportos, o rosto, que é usado para identificação. Nós temos os dentes, que podem ser usados para identificar. Enfim, tudo sobre nós é único, é singular. Nem gêmeos idênticos são de fato idênticos. São diferentes. Isso só no quesito físico. Nem estou falando do quesito alma, personalidade. Porque aí, então, as diferenças são ainda mais gritantes. Muito bem. Apesar disso, a maioria dos seres humanos se acha numa polêmica, numa controvérsia pessoal dentro de si. Isso acontece mais na cabeça do que publicamente, mais interno do que externo. Qual é a polêmica? A polêmica de se comparar, de comparações. Então, a pessoa, e isso já aconteceu comigo também, eu creio que todos passam por isso desde criança. Desde criança. É natural você olhar para outra pessoa e você se comparar a ela. Então, muitos de nós olhamos para alguém e pensamos assim: aquela pessoa é mais bonita do que eu. Eu não sou tão bonito, tão bonita quanto ela. Então compara o cabelo, compara os olhos, compara a altura, compara a pele, enfim, a fisionomia. Compara, vai comparando as coisas. A inteligência, no trabalho a pessoa às vezes se compara: fulano é muito inteligente, eu não tenho como competir, não dá nem para eu competir, fulano é inteligente. O fulano nasceu numa família privilegiada, né? Hoje se fala muito nos discursos ideológicos esquerdistas, fala-se muito de privilégios, não é? Privilégios como se a pessoa tivesse alguma culpa de ela ter nascido com uma certa cor da pele, se ela tivesse alguma culpa de ter nascido em determinada família, determinada parte do mundo, determinada condição social, né? A pessoa já nasce culpada por quem ela é, segundo essas ideologias. Então, a pessoa compara-se às outras e ou ela se compara para baixo ou às vezes se compara para cima. Se compara para baixo pensando assim: eu não vou ter o mesmo privilégio, eu não vou ter a mesma capacidade, chance na vida que aquela pessoa, porque ela é melhor do que eu. Então, ela se inferioriza em relação a outras pessoas. Ou pior, eu não sei na verdade qual é pior, a pessoa que se compara para baixo ou a pessoa que se compara para cima, que é aquela que se acha melhor exatamente pelos mesmos motivos. Eu sou melhor porque eu tenho uma inteligência, eu tenho uma aparência, eu tenho dinheiro, eu tenho isso, eu tenho aquilo e tal. Então, a pessoa se acha melhor e, portanto, ela despreza, pisa nas outras pessoas. Eu não sei qual dos dois realmente é mais maléfico para o ser humano. Mas isso é a coisa mais comum que existe. Porém, é algo irracional. É algo burro. Por quê? É como você pegar uma laranja e compará-la a uma maçã. Você vai pegar a laranja e compará-la à maçã? O que é que existe para você comparar? Me diga. O que é que existe nestas duas frutas para você comparar uma a outra?
que você pode usar para comparação? A única semelhança que as duas têm é que elas são frutas. O resto é tudo diferente. Assim como a maçã, como a pera, como o abacate, como a uva, como o abacaxi, enfim. Graças a Deus por essa variedade de frutas, não é? Que nós temos, que Deus criou para nos abençoar, para nos alimentar, para nos dar esse sabor. Graças a Deus. Então é fútil e inútil, vão você comparar laranja com maçã ou qualquer outra fruta. Assim como é inútil e irracional você se comparar a outras pessoas, tanto inferiormente quanto superiormente. Isso é inútil. Nunca, jamais você deve fazer isso. Nunca. Quando vier esse pensamento na sua mente, porque vem, porque a sociedade faz isso. A sociedade, ela trabalha dessa forma, não é? De certa forma, a sociedade incentiva as comparações. Os próprios pais, às vezes, comparam um filho com outro. Por que você não é mais como seu irmão? Quem não tem irmão e nunca ouviu isso? Não é? Por que você não é mais como seu irmão? Por que você não faz como a sua irmã? Não é verdade? Começa já dentro de casa. A própria Bíblia mostra isso, não é? Mostra lá, Isaac tinha uma preferência para Esaú, Rebeca tinha uma preferência para Jacó. Né? Então, você vê isso nas famílias, você vê isso na escola, os professores dão notas, não é? Então cada um tem a sua nota, e aí um fica olhando para a nota do outro. Não é? Você tirou quanto e tal? Qual foi a sua nota? Então, as comparações são inevitáveis. A sociedade é arranjada desta forma. Mas quem vive assim é quem não teve ainda a revelação tanto de que nós somos únicos, né? As pessoas sabem disso na teoria, né? Todo mundo sabe que ninguém é igual. Mas ela não recebeu a revelação do significado disso para ela, que todos nós somos únicos e, portanto, não adianta ficarmos comparando a ninguém. O que a gente tem que fazer é olhar para as nossas qualidades únicas, singulares, e fazer o melhor delas, tirar o melhor proveito delas, trabalhar com elas. É como num jogo de cartas. A mão que vem para você é que você tem que jogar. Não é isso? Não adianta você ficar, poxa, eu não tirei o Coringa. Pô, o fulano veio com 3 coringas na mão. Eu não vim com 3 coringas. Eu só vim... Não, você fica reclamando que a mão do outro veio boa e a sua veio ruim. Não adianta você fazer isso. O que você tem que fazer é se tornar bom para jogar com as cartas que a vida te deu. É isso. Então essa é uma revelação. Nunca, jamais você se comparar nem para cima e nem para baixo com ninguém. Simplesmente não se compare. Isso é um exercício fútil e inútil. Deixe de olhar para os outros, deixe de olhar para a grama do vizinho, deixe de olhar para o cabelo da outra, deixe de olhar para o carro do outro, deixe de olhar para a qualidade, para a aparência, deixe de olhar para os outros em sentido de comparar a você. O que os outros têm, o que você tem, o que você não tem. A primeira coisa que você tem que entender, primeira revelação, você tem que focar em você, trabalhar com o que você tem, maximizar o que você tem, o que a vida te deu. Muito bem. E a segunda revelação é esta aqui. Olha só. 1 Coríntios 7 e 23. Diz assim: fostes comprados por bom preço. Fostes comprados por bom preço. Não vos façais servos, escravos dos homens. Isso aqui é uma revelação que vai libertar você com respeito ao seu valor. Qual é o meu valor? Meu valor não sou eu quem dá. Meu valor não é a minha família que dá. Não é o meu saldo bancário. Não é a minha aparência.
O meu valor não é o que as pessoas acham de mim. O meu valor já foi dado lá atrás. Eu fui comprado por bom preço. Qual foi o preço pelo qual eu fui comprado? A vida do Filho de Deus. O sangue dele, o sacrifício dele. Deus me achou tão valioso que ele pagou com a vida do único filho que ele tinha, o Senhor Jesus, fazendo morrer, derramar o seu sangue na cruz para me comprar, para me adquirir, para me trazer de volta para ele. Este foi o bom preço que eu fui pago para pertencer a Deus, para ser filho amado de Deus. Esse é o meu valor. Como é que eu posso, eu pergunto a você, aumentar o meu preço ou diminuí-lo? Como é que eu posso aumentar mais do que o sacrifício de Jesus? Não, eu não sou mais do que Deus. O meu preço já está fixo, já foi determinado. E tampouco eu posso regatear o meu preço, baixar o meu preço, porque já foi pago. O preço está lá, fixo, está na cruz. Então, quando você tem essa consciência de que você foi comprado, adquirido, ele já pagou o preço por você, então você não fica mais questionando o valor, o seu valor. Você aceita que você é dele. Aliás, isso é uma coisa que você tem que fazer. Não adianta ele ter pago o preço por você. Porque assim como muitos neste mundo pagam e não levam, infelizmente, Deus pagou o preço para todos os seres humanos, mas ele não leva todos os seres humanos. Não porque ele não quer. Ele já pagou por você, mas ele já levou, ele já tem você. Você já entregou para ele a sua vida? Ele já recebeu o que ele comprou? Então Deus paga, mas não leva a vida de muita gente. Porque a pessoa recusa-se a se dar, a se entregar. Ela estupidamente recusa-se a se entregar para aquele que pagou o mais alto preço por ela e se entrega por qualquer trocado a qualquer um e qualquer coisa na esquina. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.